Estamos gravando. Muito bem. Professor doutor Fábio Parente, meu grande amigo, e não por acaso, colega, né? Eu acho que é natural, né, que a gente se aproxime das pessoas, eu acho, né, não sei, natural que a gente se aproxime das pessoas competentes e que tem alguma coisa a ensinar para a gente. Eu aprendi muito com você. Não vou tecer grandes elogios, porque eu sei que você é modesto demais, extremamente tímido até nessa questão, mas tem que falar coisas básicas, né? Eu aprendi, basicamente, no início da minha carreira foi escavando com você, lá no Boqueirão da Pedra Furada, e eu devo um tanto, né, do fato de eu estar aqui hoje falando para alunos, colegas e pessoas interessadas em arqueologia, o fato de eu ter sido tão bem recebido lá naquele sítio, né? E você estava fazendo o seu doutorado, não é isso? Na Pedra Furada. Bom, num vídeo anterior eu comentei sobre a Caverna do México e comentei sobre a questão da Pedra Furada, que acabou ficando um pouco, vamos dizer, não esquecida totalmente, mas em segundo plano. E essa Caverna do México, eu acho que com datas bastante, idades, né, bastante incontestáveis, chegando aí aos 30 mil anos, ela reforça, né, a questão toda de sítios mais antigos, como é o caso da Pedra Furada. Então eu acho que é sempre hora de voltar nesse sítio importantíssimo, né, e refletir um pouquinho sobre ele, e refletir não só do ponto de vista científico estrito, mas também num ponto de vista político-acadêmico, porque essas coisas nunca andam separadas, essa que é a verdade, né? Por mais que exista o ideal da separação entre política acadêmica e ciência, né, a gente bem sabe que, especialmente quando a gente vai passando pelos anos, né, quando a idade vai dando mais experiência para a gente percebe que isso realmente, para o bem ou para o mal, né, não existe essa separação. Né, que a política acadêmica ela pode ser determinante às vezes, né, infelizmente. Ela se miscui nas questões científicas de uma maneira, às vezes, que não, de um modo que não deveria acontecer. Bom, como você estava lá, você é testemunha da história, né, eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse seu início de carreira, né, e de como foi aquela reunião, né, que aconteceu no Congresso, lá na Pedra Furada, né, lá em São Raimundo Nonato, né, com toda essa questão de visita à Pedra Furada, com pesquisadores estrangeiros, né, como é que foi isso? Quem estava lá? Quais foram essas impressões? Eu queria que você contasse isso como verdadeira testemunha da história. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Bem, a escavação da Pedra Furada foi começada, como bem se sabe, pela NED, em 78 foi a primeira publicação, a primeira sondagem que deu datações pleistocênicas, mas acho que ela começou até antes. Agora não lembro bem, mas eram sondagens pequenas e como acontece frequentemente, continua acontecendo no Brasil, feitas em função da datação da arte rupestre. O Nordeste todo está cheio de abrigos com pinturas, né? Talvez mais do que em outras regiões do país, e, portanto, os arqueólogos continuam justamente procurando elementos de datação arqueológicos embaixo das pinturas, e assim foi a sondagem à Pedra Furada, como em outros abrigos que a NED escavou em suas primeiras missões. Ela focava basicamente em arte rupestre, foi assunto do doutorado de Estado dela, né? Portanto, essas sondagens se ampliaram em uma verdadeira escavação em 1980 e 82, que virou uma escavação de ampla superfície. Em 84 foi feita a segunda escavação de ampla superfície. Eu comecei como estudante de doutorado, participando daquela escavação de 1984. Quando
quando fiz toda a parte de topografia, porque o topógrafo da época, que eu ainda hoje agradeço muito, que é uma pessoa simpática, prática, e me ensinou muito, o Daniel Ross, ele foi embora, né? E, portanto, precisava de alguém que cuidasse dessa parte de levantamento. Como eu tenho uma formação autodidata bastante minuciosa de navegação, tanto costeira quanto astronômica, para mim é fácil lidar com cartografia e tudo mais. Aí a Niede, logo que é uma pessoa prática, imediatamente utiliza as pessoas na melhor maneira possível, me botou para fazer levantamento, e assim foi. No 84 para adiante, eu tomei conta de toda a parte de documentação daquele abrigo, e depois de outros, mas estamos falando desse abrigo, que é o mais consistente em termos de depósito arqueológico. Portanto, quando você veio, que era 1987, de fato, eu tinha tomado o controle da escavação, porque a Niede tinha deixado de cuidar unicamente de escavações, estava começando a fundação do Homem Americano. Então, ela estava atarefadíssima com a construção de uma grande instituição. E também porque era o meu assunto de doutorado, então ela me deu confiança e eu toquei para frente. Então, eu acho que você veio em setembro, talvez, de 1987. Eu acho que sim, algo assim. O agosto, setembro de 87, quando nós estávamos, talvez, no final, aliás, no início, do ponto de vista estratigráfico, do Holoceno. Estava rico ainda de estruturas, de fogueiras e tudo mais. Mas, enfim, a técnica de escavação foi a mesma, de cima para baixo, porque em 84, eu digo nós, porque eu tinha um controle topográfico, junto com a Niede, já tínhamos percebido que as camadas não eram horizontais, que então não adiantava escavar por ditos níveis artificiais, simplesmente tinha que prestar atenção à inclinação dos objetos. E quais são os objetos? Graças à divinidade geológica, as placas de arenito são achatadas, então elas quando caem do teto do abrigo, se depositam. E graças a isso, salvou-se a escavação, porque senão não tem nem Cristo que separe a areia de um seixo, os seixos são arredondados, não dá para reconhecer a inclinação. Mas as placas de arenito ajudaram muito. Então, bastava seguir as placas de arenito para corrigir eventuais erros de escavação, e assim foi, até o fundo. Então, a escavação era bastante inclinada, isso gera problemas tafonômicos, bem sabemos. Então, de 87 para 88, eu passei um ano escavando, inclusive morando no abrigo, aliás, no pé do abrigo, né, no primeiro mês, onde tinha aquelas belíssimas mangueiras. Hoje em dia ainda tem as mangueiras, mas tem a casinha de recepção dos turistas no lugar. Né? Era lá que você morava? No primeiro mês, sim. E você também não estava lá também no primeiro mês? Não, a gente ficou na casa do seu Nivaldo já. É verdade. Eu depois me transferi para a casa do Nivaldo e assim foi, né? Uma lembrança maravilhosa, uma experiência etnográfica, como se diz, academicamente interessantíssima, porque as pessoas são agradáveis, o ambiente era bom, o lugar é bonito, enfim, era tudo bom. Eu era mais jovem, né? Aquela coisa. Todos nós. Pois é. Então, essa escavação concluiu-se em 88, eu deixei o testemunho ameaçado pela chuva, tanto é que, porque quando você escava deixa um buraco, então a chuva preenche o buraco e vai, como é que diz, assolando, enfim, ameaçando, solapando o bloco testemunho. Então a Niede decidiu construir um muro para sustentar ele, que ainda hoje existe, e que, quando preciso, é retirado para ver o bloco, para retirar amostras. Tá, só para explicar, eventualmente, para alguém que não entenda muito, esse testemunho seria um bloco testemunho, que é um pedaço do sítio que não foi escavado. É isso, né? Isso, preservado. Que eu avalio ainda hoje, avaliei na época, representar cerca de 10% do depósito arqueológico interessante, sobretudo o depósito pleistocênico. O Holoceno é mais extenso. Certo. 10% não é muito, mas já é uma quantidade razoável para fazer outras amostras, tirar outras amostras, o que o Eric Boydá fez com sua equipe em, me parece, 2014, 2015.
Eu mesmo fiz outras retiradas com o Joël Pellerin para micromorfologia, mas essa é outra história. Portanto, a escavação completou-se em 1988, e depois seguiram os anos de estudo dos artefatos, das estruturas, desenho, né, para documentar aquilo lá foi preciso desenhar cerca de 650 planos topográficos, e precisava remontar isso tudo. Na época, sem computer gráfica, era um trabalho um pouquinho mais lento, não muito mais lento. Enfim, demora meses. E assim foi. O doutorado foi defendido em março ou abril, não lembro, enfim, começo de 1993. Em final do ano de 93, houve esse congresso. Era dezembro de 93, os últimos dias do ano. Então, meses quentes, né? O pessoal que veio, grande parte veio dos Estados Unidos, estava muito contente de vir num país tropical, no calor, né? Porque o pessoal do Maine, sobretudo, vinha de menos 40. Então, só o fato de estar em São Raimundo já era felicidade para eles. Portanto, a lista das pessoas, talvez eu não lembre de todos, isso é normal, basta ver disso, tem documentos, mas a grande parte veio dos Estados Unidos, e nem todos eram os malvados. Ou seja, as pessoas que queriam ter uma visão justamente, compreensivelmente crítica, mas tinha também pessoas preconceituosamente favoráveis por ter defendido ideias de povoamento pleistocênico bem antes do aparecimento da Pedra Furada. Ou seja, o casal Bryan, não lembro se o casal Bryan estava ali, talvez não, nesse simpósio, mas com certeza Bonnichsen, grande figura da arqueologia norte-americana, infelizmente falecido, ele estava lá, e veio também arqueólogos franceses, entre eles o Jacques Pellegrin, e o arqueólogo que trabalha no Peru, me ajude a lembrar, que estuda... Chauchat, Claude Chauchat, exatamente. Mas junto a eles tinha o pessoal da Fiocruz também, tinha Claude Guérin e Martin Faure, que desde 88 cuidavam do estudo das faunas pleistocênicas, né? Porque a NIED começou a exploração das cavernas, a busca de fósseis humanos e de animais em 87. Eu participei em 88 de uma das primeiras explorações, ainda me pendurei numa corda para vencer o medo do vazio que eu tenho, ficava pendurado 1 hora por dia num galho da escavação da Pedra Furada. Depois que você veio, eu passei um mês, eu tinha lançado uma corda a 20 metros de altura, com a bela roldana, me sustentava a 15 metros de altura, só rodando no vazio para vencer o medo, porque o meu objetivo era ajudar os espeleólogos franceses a descer nos sumidouros. E como eu sou medroso, eu sou precavido. Não, essa é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer. Você não pode se chamar de medroso, não pode se chamar de medroso. Eu sou medroso, portanto, sou precavido. Eu sempre fui assim, no barco eu andava de cinto de segurança, estudava muito bem a previsão do tempo, né? Porque os medrosos planejam. Os medrosos de verdade não fazem nada, mas beleza. Talvez eu chegue nessa agora envelhecendo. Enfim, portanto, as escavações, a busca de fósseis começou em 87, mas foi em 88 que, seguindo o estilo da NIED, foi industrializado, ou seja, foi maciçamente consistente com a bela equipe de espeleólogos franceses, que nem só treinaram pessoas como eu, outros pesquisadores, mas também os guias locais de São Raimundo, que são performantes fisicamente, mas não conheciam as técnicas de descida em gruta. Então, foi preciso treinar um grupinho de pessoas para descer e começar a procurar nas grutas calcárias. Isso era para dizer que essa turma de franceses, na época, estava já centrando a atenção em cima da fauna, certo? Então, já no simpósio de final de 93, já entrava
as considerações da fauna, de uma forma marginal, porque os americanos que vieram eram basicamente centradíssimos em cima da questão da antiguidade das datas, a polêmica de Clovis, aquela coisa toda. Nenhum deles tinha uma cultura profunda hoje em dia se diria geoarqueologia, ou então relação com as faunas, com a estratigrafia, coisa que quem tem hábito de estudo do Paleolítico na Europa tem mais por formação, um termo nobre, digamos por prática, porque acaba escavando um pouco de arqueologia romana, depois se enfia numa gruta paleolítica, tem um pouco de tudo. Então tem uma visão um pouquinho mais ecumênica, né, da arqueologia pré-histórica, sobretudo pré-histórica. Né? Nem todo mundo é sepultado por colunas romanas. Mais erudita, né, a gente poderia dizer. Mais erudita, sim. Sim. Pelo menos no meu caso, com certeza eu só acentuo esse defeito por ter sido um grande seguidor de um grande erudito italiano que você conheceu, né? Que desde o professor Segre, que desde os anos 80, 82, que quando eu conheci ele, me mostrou o interesse cultural de conhecer coisas aparentemente muito diferentes entre elas, de campos academicamente não correlatos e tudo mais. Portanto, eu já cheguei na escavação da Pedra Furada, já tinha a dita formação, que não era muito boa, vamos falar honestamente. A modéstia, né? A modéstia. Mas não, é preciso contextualizar isso tudo, historicamente, senão a gente não é mais historiador do passado. Porque eu tinha feito a universidade em Roma, em épocas de grande crise sucessiva, as contestações, aliás, contemporâneas contestações estudantis dos anos 70, nos quais, que eram a fase 2 do 68, queria derrubar a autoridade, assim. A gente ainda tinha grandes professores, mas os coitados tinham que dar aula quase escondido, porque na sala de aula tinha pessoas armadas, querendo fazer não se sabe bem qual revolução, assim, ajudando muito os governos de direita com suas loucuras. Enfim, eram épocas perturbadas. Primeiro. Segundo, a escola de arqueologia de Roma era e continua sendo centrada no Neolítico. O Paleolítico era um pouquinho marginal. Então, eu não tinha uma boa formação de paleolítico. Sim, tinha assistido umas aulas e tudo, mas o meu próprio TCC, que foi um trabalhinho compilativo, foi em cima do Neolítico. Simplesmente porque eu nasci numa região de Neolítico, de palafitas, lá no norte da Itália. Então, o meu interesse, a paixão localista, né, como arqueólogo localista, territorialista, era centrado no Neolítico. Portanto, sabia pouco de Paleolítico, mas em 84 eu comecei a fazer prospecções, porque tinha trabalho na época de contrato interessante, não de firmas, contrato da própria superintendência. Isso foi muito bom. Quem contratava a gente era um ente público, uma entidade pública, como se fosse o IFAM aqui, né? Nossa. Que contratava. Isso foi bom, mas calme, durou pouco. Durou pouco, eu imagino. Tudo que é bom dura pouco. Claro, tem que ser capturado, né? Momentaneamente. Durou uns 10 anos, né? 10 anos de fartura em que a gente não sabia, mas estava endividando o país de uma forma cruel, e nós aproveitamos. Fomos contratados, fizemos a prospecção radical de todo o município de Roma, que é o maior da Europa. Roma tem um território enorme, não por ser a capital do império, mas por razões administrativas. O município de Roma é muito grande. Portanto, ela inclui uma grande parte rural, que é tudo quaternário. Tudo quaternário. Então, a gente andava pisoteando, além dos cacos romanos, muitas coisas da Idade do Bronze e muitíssimas coisas do Paleolítico Médio. Aí chegou o momento de começar a entender que diabo é aquilo lá. Aí fomos bater, direta ou indiretamente, na porta do professor Segre, que na época era o melhor conhecedor do quaternário romano. Hoje em dia, nem só ele está morto, mas como muitos outros nasceram, que publicaram inúmeros trabalhos sobre o quaternário romano. Mas, na época, quem tinha a síntese na cabeça era esse grande erudito, o qual nos recebia com muita parcimônia, porque o homem era velho e não tinha tempo para perder com pivete querendo aprender coisas. Então, a gente roubava um pouquinho das palavras dele
para entender como é que estuda a pré-história antiga, né? Nem só roubava das palavras dele, mas também roubava de textos alheios, os textos franceses, basicamente, e os imitadores italianos, que não foram poucos e não foram ruins. A Itália tinha, antes da guerra, antes do fascismo, que quis glorificar o Império Romano, mas tem uma grande tradição de estudos do quaternário, de geologia do quaternário. Então, eu que fui um estudante de letras e só de uma parte das letras, não tinha uma formação de geologia do quaternário, fui pegando uns cursinhos na Faculdade de Ciências da Terra, lendo muitos livros. Quando eu vim para cá, porque estamos falando daqui, o Segre me deu uma lista de 10 textos básicos, que eu comprei todos lá na França, e levei. E eles eram o meu criado mudo lá em São Raimundo, na casa do Nivaldo, porque na época não tinha luz, a eletricidade. Então, a lamparinha de óleo, que fedia muito, né, estava apoiada em cima de 10 tratados de geomorfologia, sedimentologia, estratigrafia e tipologia lítica. Aquilo lá foi a base, porque foi lido durante a escavação, quando você tem a urgência desesperada de entender aquilo lá. Porque se não entende, acaba destruindo, né? Faz aquele massacre. Eu destruí, como todos. Fez massacres, mas os massacres com contexto de leituras, né? Isso me ajudou muito. Então, essa fase do massacre, da escavação, acabou em 88. Em 93, quando houve esse simpósio, a tese já estava defendida, o trabalho basicamente escrito, né? E, então, estava sob forma de 3 volumes de tese impressa, né? Eram as primeiras teses, nem muito primeiras, enfim, os primeiros anos em que se podia escrever no computador, colocar as fotografias ainda não tinha computador que eu lembre colorido, eu tinha um Apple, mas era um Apple de pobre, enfim, só preto e branco. Então, as fotografias eram coladas na folha, só tinha impresso os gráficos, isso sim, que o santo, como é que chama, o patrão da Microsoft, já dava a possibilidade, o Bill Gates, São Gates. já dava a possibilidade de você colocar os gráficos. Então, já tinha os gráficos no texto, as fotografias coladas, e, naturalmente, centenas de xerox dos desenhos dos artefatos, que você sabe são importantes, e das estruturas. Mas é preciso logo fazer uma autocrítica, aliás, não é nem auto, foi uma crítica que a própria banca me fez, na época, lá em Paris, na École, que tinha material não bem paginado, não era fácil consultar aquilo lá, e ainda não é fácil consultar o livro, aquelas poucas cópias que sobram, né, do livro, porque tem muitos anexos, tem documento demais. Então, a conexão entre o livro e o texto precisa de uma paciência de monge, porque são centenas de desenhos que se referem ao texto, é um negócio complicado. Então, mas isso estava disponível na mesa, como todos os artefatos do Pleistoceno estavam espalhados nas mesas não é convento, sim, é do convento dos padres lá de São Raimundo, que foi alugado para o simpósio, um belíssimo lugar perto da praça central da cidadezinha, onde a gente estava, de fato, hospedado. Não, eu estava hospedado lá na fundação, mas, enfim, onde tinha o simpósio o dia todo. Esse simpósio durou, me parece, mínimo 3 dias, pelo menos, porque tinha também as visitas aos sítios. Sim. Naturalmente, teve a visita à Pedra Furada em primeiro lugar, mas também outros sítios. Os sítios já em 93 já tinham sítios parcialmente equipados para ver os sítios de calcário, né, de grutas, então foi possível visitar, né, com os devidos cuidados, uma grande organização da NIED, que tinha guias à disposição, enfim, a recepção foi muito boa. E os norte-americanos, como bem sabemos, são, por estatuto, gentis e aconchegantes, às vezes um pouco traiçoeiros, mas, enfim, são sempre muito gentis, foi muito cordial o negócio, mas a atmosfera era de uma grande desconfiança. A atmosfera é algo que é criado entre as pessoas, aí vem as famosas relações de poder. Então, quem eram os mais poderosos? E como são os arqueólogos poderosos? São os que têm mais renome, mais publicações,
mais grana em suas escavações, era a tripleta, né, que depois assinou o artigo no ano seguinte, ou seja, Adovásio, o Meltzer, um gigantesco, outro pequenininho, o intermédio, não em termos de altura, que é muito alto de Tom Dillehay, mas de magreza, digamos, né? Adovásio é um gigante, e ele, na época, era ainda jovem, né? Mais velho do que eu, mas era ainda jovem, prestante, ele fazia grande atenção de mostrar sua força, né? É um homem muito musculoso, que praticava artes marciais das mais terríveis. Eu praticava humilmente o Aikido, que é algo extremamente quase de senhoritas, mas não, ele fazia full contact, e tinha um grande orgulho de dizer isso para todo mundo, né? Então ninguém podia contestar o Adovásio abertamente, tinha que utilizar técnicas de grande sofisma lógico, porque para não tomar uma porrada, né? O enfrentamento físico era impensável. Pois é, enquanto verdadeiro chefe da orquestra, em termos metodológicos, para assim dizer, em palavra nobre, era o Meltzer, né? Que o Meltzer sempre foi um grande mediador nem sei se ele acabou escavando alguma coisa na vida, sempre fez artigos de considerações históricos muito interessantes, considerando, avaliando, julgando, comentando, enfim, tem carreiras construídas em cima disso. Eu diria aí que tinha o peixe dele na geladeira, não no congelador, estava ainda comestível, de Monteverde, né? A gente tinha encontrado com Dillehay quando era estudante ainda de doutorado, em 89, no simpósio do Maine, onde fomos recebidos como príncipes por Bonnison, né? Maravilha, foi a minha única viagem nos Estados Unidos. Então, eu já tinha conhecido o Dillehay, que tinha me declarado, sem muita prudência, ter medido 1 milhão de peças de seixos naturais para justificar aqueles, na época, únicos 6 artefatos do nível inferior de Monteverde. Péssimos, sinceramente. Aquilo lá não era nada de artefato, mas, segundo ele, se apoiava na avaliação de 1 milhão de peças medidas. Enfim, entendi que o homem ia para o caminho do poderoso quantitativo, né? Pois bem, eles vieram, mas não eram os únicos. Junto com eles tinha a Dina Dinkos, que era, na época, professora de arqueologia lá em Boston. Então, um lugar importante, né, para o conhecimento, para a ciência, lugar belíssimo. Pessoa não muito agradável, sinceramente. Tinha Bonnison, pessoa agradabilíssima e cultivadérrima, tanto de ciências naturais, de arqueologia, de tafonomia. Lembra daquele artigo pioneiro dele, do acampamento de Mille, 1974, em que ele fazia autoironia, declarando que tinha errado tudo, porque a tal de Mille tinha vivido naquela aldeia. Então, a interpretação dos arqueólogos era uma simples... Toda furada, né? Toda furada. Era um homem de outro nível. Mas, enfim, tinha naturalmente o pessoal da paleontologia, que expôs os dados das faunas, que já estavam começando a demonstrar claramente que tinha um clima muito diferente, né? No Pleistoceno, era um clima mais úmido para alimentar aquele tanto de monstruosos bichos que devoram 200 quilos de vegetação por dia. Então, o negócio já estava se construindo, mas, obviamente, o foco da emocional e, de fato, do tempo dedicado foi em cima da Pedra Furada. Agora, é preciso dizer que a tal de visita, essa é a sua pergunta original, a tal de visita limitou-se a uma longa visita, foi uma tarde, nem mais do que isso. Acho que, no fundo, ao todo, no abrigo, a gente permaneceu umas 2 horas, que depois tinha... Sim, no máximo 3, não mais do que isso. Depois tinha que visitar o sítio do meio, do lado, né? Está cheio de sítios, você sabe. Então, não foi grande coisa. Nesse passeio, eu tentei ilustrar, me apoiando também nos desenhos do corte e tudo mais, porque ainda hoje na Pedra Furada não existe
um corte estratigráfico que explique bem o que aconteceu naquele abrigo. Então, é preciso levar sempre documentos para entender, porque Claro. o lugar está esvaziado, né? É um buraco vazio. Tem a passarela para ver as pinturas, que me parece que já na época existia, não tenho certeza, mas de todo... Não sei. Não sei, mas é irrelevante, porque eles não estavam centrados nesse assunto, né? Então, passearam também justamente no lugar onde, na época, ainda tinha um monte de material de rejeito da escavação para ver o que tinha saído. E, como eu já escrevi, vou repetir aqui, eu não levei para a fundação todos os eixos do preenchimento, que foi uma jogada de bom senso, porque são toneladas. Mas o erro foi não ter medidos uma grande quantidade deles. Isso sim, deveria ter sido feito, porque os eixos arrastados pelas enxurradas e caídos do teto do abrigo são parte da matriz, comparando a qual se pode dizer ou desmentir qual é a probabilidade que artefatos sejam tais, né? Certo? Então, espera tirar esse... Tá. Então, a consequência disso é que eles foram no material de rejeito, viram que tinha muitos eixos, de lá começou um debate na sede do simpósio muito, se diria, como você não se pode utilizar a palavra erroneamente de teórico, eu diria um papo sem muito fundamento, sobre a possibilidade de que a ambiguidade entre no registro arqueológico. Lá eles demonstraram a grande habilidade retórica, inclusive porque a língua deles é mais fácil para uma pessoa demonstrar habilidade retórica em sua própria língua. O meu inglês sempre foi tosco e, portanto, a minha habilidade retórica era reduzida, mas eu me apoiava na realidade tridimensional, ou seja, os eixos que estavam espalhados na mesa. Bem, eu preciso dizer que essa mesa com eixos foi observada no máximo por esses críticos durante 20 minutos. A única pessoa que dedicou algumas horas à observação dos artefatos, de um por um, foi o Pellegrin, porque conhece os artefatos. Os outros, eu não sei se eles conhecem, mas com certeza não dedicaram atenção. Isso é fato. Isso é fato. A própria Dincaus, não sei como é, se é de origem francesa, nem sabia olhar no lugar certo, se tem bulbo, se não tem bulbo, como é, enfim, as coisas essenciais que qualquer um que estuda lítico deve saber observar. Então, o negócio já estava, como assim, digamos, era muito papo em cima de pouca informação. Eles tinham lido a minha tese, sim, tinham feito um esforço terrível, que para eles ainda Lafayette foi esquecido, então o francês é uma língua como o russo, dificílimo, né? Aquela coisa toda. Mas eles tinham lido, sim, passamos 2 jantares, me parece, com a Dovazio, vendo os detalhes. A Dovazio deu mais atenção, inclusive que é filho de italiano, né? Isso é um detalhe interessante, ele é filho de um piloto de aerosilurante italiano que foi abatido em cima de Tobruk, em 43. Nossa. Sim, sim. Ele tem uma história heróica, né, junto com o seu porte e tudo mais, mas, de fato, isso gerou uma certa proximidade. Tanto é que eu não esperava ele entrar nessa jogada da crítica assim, muito publicizada, inclusive eu imaginava, errando o meu cálculo, que fosse mais propício a ser possibilista, devendo defender sua própria escavação de Meadowcroft. Mas não, a técnica foi oposta. Para defender seu produto, a primacia de seu produto, ele aderiu a essa crítica bastante, eu diria, como dizer, pouco detalhada. Pouco embasada, né? Pouco basada, sim, porque não tem jeito. Certo, pode ter lido muito bem o trabalho, onde de fato tinha defeitos estatísticos, mas com certeza a observação do sítio não foi o elemento principal que motivou a crítica, que foi muito superficial. Deve ter sido a leitura do meu trabalho e, sobretudo,
uma visão preconceita, mas eu não tenho nada contra os preconceitos, digamos, uma visão constituída, robusta, do que deve ser um sítio antigo, no ponto de vista de arqueólogos com aquela formação, né? Não, eu repito, sempre digo para os estudantes, não tenho nada contra o preconceito. O preconceito é utilíssimo, é muito bom a gente saber ter o preconceito de que a onça é um animal agressivo. Se não fosse isso... o preconceito faz parte do senso comum, né? Mas é claro. Só que o preconceito é uma coisa ou o senso comum, né? Porque é uma palavra melhor, mais bonita, uma coisa que a gente tem que usar para a nossa vida. Mas só que você só espera que em ciência você consiga ultrapassar esse degrau. É só isso. Um pouquinho além, certo? Mas, enfim, digamos, a formação cultural deles os levou, e as necessidades acadêmicas os levou a parir esse artigo depois, em 94, né? Mas, enfim, o simpósio foi um momento, com certeza, interessante, para mim foi muito interessante, eu tive que defender o meu trabalho, conheci pessoas, mas foi um momento tenso, sim, com certeza. O próprio Pellegrin, que examinou em detalhes os artefatos, me disse, olha, para mim, utilizou a palavra de senso comum, de linguagem comum, para mim, 99% são os bons, ou seja, ele ainda tinha umas dúvidas, como ainda eu tenho em cima de alguns artefatos, né, que não ando sem dúvida. Só que depois mudou de opinião. Quando foi para a França, escreveu relatório para o CNRS, que tinha financiado sua viagem, já foi muito mais suspeitoso, porque o próprio Chauchat era muito mais suspeitoso. Chauchat é mais acostumado com indústrias holocênicas, né? Portanto, pontas flecha maravilhosas e coisas assim. Tá, certo, mas tem uma formação francesa, então não é justificado não conhecer o Paleolítico. Ele conhece o Paleolítico, não tem dúvida. Mas, enfim, a visão dele na época era mais cética. Então, pelo menos em termos americanísticos, tendo visto que no Peru não tinha nada de claramente pleistocênico, ele tinha essa vacina intelectual de que é difícil encontrar coisas pleistocênicas, né? Então, compreensível também. Mas não tinha, uma pessoa gentil, não tinha problema nenhum. E assim foi. Então, o simpósio foi agradável, interessante, útil, mais tenso. Com certeza foi um momento, para mim, pelo menos, foi um momento tenso. Provavelmente, para Bohnstein, foi um belo momento de sustento naquele calor. Ele realmente era uma pessoa especial. É pena que não tinha conseguido viver e continuar o trabalho dele, tanto é que o centro dele mudou depois, né? Foi transferido para outra universidade, mas, enfim, até aquela revista que ele fundou era muito boa, muito útil, simples, essencial, sem muito ritual acadêmico, cheia de informações. Current Research on the Pleistocene, né? Sim, muito boa. Que transformou-se agora, me parece, Paleoamérica, mas Paleoamérica. Mais ou menos é a mesma ideia de fazer coisas simples e essenciais. Portanto, essa é a lembrança que eu tenho. Com a ajuda de documentos, talvez, né, que nós vamos esquecendo coisas, talvez eu vá lembrar de coisas mais detalhadas, mas como as emoções ajudam no cérebro a fixar as lembranças, as minhas emoções são ligadas a esses 3 dias extremamente tensos, que eu tive que me virar para defender o meu trabalho, muito mais de quanto eu não tivesse tido que me defender em sede de defesa da terra. Não foi nada de defesa. O pessoal na França foi muito aconchegante, muito acolhedor. As críticas foram críticas construtivas, ou seja, seu trabalho é difícil de consultação, melhore. Não. Essas são as boas críticas, descer nos detalhes e ver como pode melhorar o trabalho. Então, foi muito bom, porque tinha gigantes da pré-história, como o Jean Chavaillon, que eu tive a oportunidade de rever naquela ocasião, o Claude Guérin, a Daniela Vallée, pessoa muito competente, foi muito bom. Enquanto foi muito desagradável esse simpósio, em termos humanos, porque tinha essa ideia de que não podia ser, de que era muito difícil que fosse. Agora, é preciso dizer, né, deve ter acontecido com você também, quando as pessoas fazem críticas,
em geral, é doído, mas serve, é útil, porque você vai rever o seu trabalho. E Sim, assim foi. e aí depois a gente vai entrar nesse capítulo mais recente, né, que é o artigo que você publicou agora mais recentemente, né, a gente já vai falar disso, mas essa questão do artigo, então, de 94, né, do Meltzer, Diller e Adovazio, eu não lembro a ordem de autores bem, Sim, é isso aí. ela realmente acabou sendo um banho de água fria, né, porque em que pese a argumentação, a famosa frase, né, isso aqui são nossas conclusões preliminares, né, mas a gente espera que a publicação da tese, ou dos resultados, alguma coisa assim, né, mas conforme eu mencionei, né, no vídeo da Caverna Chick-Hewitt, né, quer dizer, passam-se os anos, né, e a apresentação dos resultados, né, que foi feita, né, quando a sua tese foi publicada, foi só em 2001, né, e ainda assim tem um monte, né, uma edição restrita, né, são poucos exemplares, imagino, né, eu tenho a felicidade de ter um, mas na biblioteca do Maio, acho que você doou também, né, tem um exemplar na biblioteca do Maio, mas muita gente não lê em francês, culpa deles, né, não culpa de quem escreve em francês, com certeza, e sobretudo para historiador. Exatamente. Eu sou quase uma nulidade em termos de falar francês, mas eu pelo menos consigo ler, né? Eu acho que essa é uma coisa claro, é obrigatória. como um historiador da arte que se recuse a ler em alemão. Mas... Pois eu fui obrigado a aprender a ler francês graças ao processo seletivo do Museu de Arqueologia, né? Então, assim, eu tive que ler. O processo seletivo tinha bibliografia em francês, tinham livros inteiros em francês, né, e eu aprendi a ler na marra, né, então, assim, né, para os alunos que estão assistindo, é assim que funciona, né, assim como eu tive que aprender a ler, né, assim como eu tive que aprender a ler na marra inglês também, né, o inglês era péssimo quando eu saí do colegial, né, mas não vamos derivar muito. E artigos posteriores, né, e isso eu comentei também nesse vídeo, né, e na verdade o que eu comentei no vídeo da caverna espero que seja um capítulo de livro, né, as ideias que eu coloquei lá, elas foram organizadas enquanto um texto que eu espero que um dia vá ser publicado, mas coloca essa questão que o próprio Adovazio depois publica como sendo os critérios mínimos para você aceitar sítios antigos, e a palavra inambiguous, né, em inglês, né, o não ambíguo em português, ela é martelada à exaustão como se isso existisse, né? É um conceito retórico, é um conceito talvez da lógica, mas ele não se aplica em situações reais, né? Não existe ausência de ambiguidade, sempre vai haver, né? Claro. Então, assim, já diria Otelo, né? Desde o Otelo a gente já sabe, né? Que não existe a não ambiguidade. As pessoas não vão ter certeza nunca, né, das coisas, né? Especialmente coisas que se passaram há milhares de anos atrás, né? É uma impossibilidade, né? Mas o que existe, sim, é a confluência de diferentes linhas de evidência, né, que ajudam a gente a chegar em alguma conclusão. Mas a publicação desse artigo, eu acho que foi um banho de água fria mesmo, né, e aí, em 2014, tem uma publicação do Diller, né, que era um dos 3 autores, que reflete sobre, né, e concede que talvez eles tenham errado, né, mas aí já se passaram 20 anos, né, de 94 para 2014, foram 20 anos depois, o Diller fala que talvez, né, eles tenham sido muito descrentes, né, que os artefatos de pedra furada talvez realmente, tarará, né. Essa é uma coisa que é importante as pessoas terem em mente. Agora, desde então, né, o que você... Eu gostaria que você falasse um pouco desse artigo mais recente que você publicou agora. Bom, para as pessoas entenderem que essa discussão não acabou, né? Que pedra furada sempre estará no cenário, que
ela não foi sei lá, derrocada, né? Que não foi considerada não existente, né? E depois, na sequência, a gente podia falar dessa questão, por que para alguns pesquisadores, inclusive brasileiros, dá a impressão que o sítio não existe, né? Mas fala desse artigo mais recente, por favor. Eu vou falar, em primeiro lugar, em 2 minutos, do artigo mais antigo, ou seja, a reação, aquele artigo de 94 me custou 1 ano de trabalho para escrever a resposta, 1 ano, algo assim, vários meses, enfim. Saiu em 96, 2 anos depois, a Antiquity aceitou, e foi um bom exercício, porque teve que refinar os argumentos, escrevê-los de uma forma decente. Isso serviu também para o Claude, o pessoal da paleontologia e a própria NED. Enfim, tivemos que constituir um pacote, digamos, dialógico mais consistente. Mas muitos outros saíram depois. A minha culpa, eu compartilho também essa culpa com outras pessoas, é de não ter feito isso, não ter se esforçado para fazer isso em revistas como American Antiquity ou coisas que tenham mais ibope no mundo da arqueologia americana, né? Mas não faltaram trabalhos. Agora, preciso dizer claramente que o que faltava no meu trabalho, que continua sendo a base do entendimento do sítio da Pedra Furada, outros sítios em volta foram escavados, inclusive por mim, mas a Pedra Furada mesmo continua sendo trabalho e referência, no bem e no mal. O defeito dele era a fraqueza estatística, né? Eu, na época, só conhecia a estatística descritiva, continuo conhecendo somente estatística descritiva, portanto, me limitei a uma observação quase visual dos dados, também porque eu desenho muito, então, para mim, desenhar uma curva é muito mais fácil que parir uma equação. Portanto, essa estatística descritiva não era suficiente já na época, porque já tinha tido a experiência de Calico, onde foi utilizada uma estatística multivariada muito mais robusta, já tinha qualquer setor do conhecimento, da biologia e tudo, o pessoal utilizava técnicas bem melhores do que eu expus no meu trabalho. Então, esse era realmente o ponto fraco. Eu sentia isso como um ponto fraco. Outros pontos fracos foram, aos poucos, tentados ser resolvidos. Em primeiro, a micromorfologia. Nós fizemos uma retirada de amostras no testemunho ainda descoberto, me parece, em 89, depois da escavação, com Joël Pellerin, hoje em dia morto, o geomorfólogo que tinha estudado por primeiro a região da Serra Capivara. Nós retiramos junto, a amostra foi na mão de Marie-Agnès Curti, na França, né? A qual disse numa carta que eu tenho, a NED tem, não lembro, mas enfim, que ela não via traço nenhum de acamamento de cinzas, que possivelmente, se cinza tivesse de fogueira, nisso era muito cética, compreensivelmente, elas tinham sido dilavadas pelo escoamento superficial, você bem sabe, porque escavou lá, sim, que a taxa de deposição é muito baixa, então a cinza vai embora. Já é muita graça que sobreviveu ao carvão. Ela não viu achatamento nenhum, acamamento nenhum das microcamadas, então para ela não tinha fogueira. Pois bem, mas isso não foi nem publicado, mas é fato, né? Consiste assim. Mas outras coisas estavam faltando, estava faltando a sedimentologia bem feita, porque a minha formação não é de sedimentólogo, eu descrevi o sedimento como eu sabia fazer na época. Mal. Então, desenhei. Mal, porque eu não desenhei todos os eixos no devido tamanho, eu simbolizei as camadas, isso é, né, importante esse detalhe. Então, quem fez o detalhamento sedimentológico foi Eveline Debar, em 1996, que foi publicado agora, no artigo de que você queria falar. Pois bem, porque ela é uma profissional de alto nível da sedimentologia, tanto é que ela que está fazendo, e que já fez a sedimentologia da Grotte Chauvet, na França, aquela cheia de pinturas maravilhosas. Então, isso estava faltando, mas simplesmente porque eu, quando eu escavei, estava sozinho, com 30 trabalhadores. Então, eu fiz o que eu pude. A equipe, bem sabemos, né, que é um mito. Todo mundo teria ter uma equipe. Eu mesmo queria ter um galeão
da segunda metade do século XVI com a tripulação de 100 pessoas. Esse é o meu ideal de vida. Mas eu nunca consegui, é possível, é altamente improvável que eu consiga ter isso antes de passar a outra dimensão, como você disse. Então, a equipe é um mito. Lá no Piauí, um sujeito ficando um ano sozinho, já muito bem abastecido de comida e gasolina. Ainda agradeço hoje a Niedi pela ousadia de ter me confiado esse sítio. Mas o que eu tinha, aqueles 10 livros, né, que estavam lá na casa do Nivaldo sustentando a lamparinha. Então, eu fiz o que eu pude, mas estava faltando a sedimentologia bem feita. Eu posso dizer que talvez não tenha errado muito do ponto de vista da estratigrafia, a disposição das unidades sedimentares. Por quê? Porque o sedimento, de fato, é homogêneo. Então, o que diferenciava o sedimento era a presença de lentes de carvão. E seguir essas lentes de carvão tão evanescente era a única maneira de, juntando com a inclinação dos blocos, de você recuperar as paleossuperfícies, que nunca foram superfícies de ocupação no mito, né, de Pansvan, não existia isso, não tem isso, a taxa de sedimentação é baixa, aquilo lá é tudo um palincesto, sempre vale o famoso artigo de François Borde, de 75, nos abrigos sobre rocha, praticamente não há paleos, é altamente improvável que tenha paleossuperfície, porque o espaço é constrangido, em lugares onde a sedimentação é baixa, nada se conserva, todo mundo fica pisoteando. Então, a única forma eram aquelas lentes de carvão junto às placas, porque os eixos que sejam ou trabalhados ou não importa, eles são espalhados de uma forma uniforme. No preenchimento não era um guia nenhum para a estratigrafia. Então, a observação dessas inclinações me fez, eu acho, respeitar bastante bem a estratigrafia, tanto é que as datações estão em boa sequência, mas a descrição sedimentológica estava faltando, e foi feita em 96, mas, ao longo dos anos, tanto eu quanto a Eveline, não tivemos mais tempo, paciência, constância para publicar. Então, estava faltando, certo? Como estava faltando, digamos, mas isso não é culpa da gente, é culpa do sedimento, uma conexão boa com o registro paleontológico ou paleoecológico, porque o único traço paleoambiental que tem no abrigo é a leitura do sedimento de um lado e também aqueles poucos pólenes que foram recuperados nos coprólitos, que são basicamente do Holoceno, que foi um assunto da tese, né? Então, nada diziam, ainda por cima, coprólito de tanto humano quanto de herbívoro, o bicho, tanto o homem quanto o veado, vai comer em outro lugar, depois faz seus dejeitos na gruta, vai saber bem de onde vem aquele pó. Só foi possível para demonstrar que tinha aquelas plantas e que os humanos do Holoceno utilizavam para razões de tratamento, né, plantas medicinais, mas no Pleistoceno nada. Então, isso tudo significa complementaridade com outros sítios. É por isso que a Niedi começou as escavações paleontológicas. Eu me joguei nisso, não nas grutas, que eu tenho medo, mas nas lagoas, essa é a história paralela, né? Na escavação de depósitos, de só uma gruta escavamos com Claude Guérin, em 95, que não tinha restos de artefatos, enfim, restos arqueológicos, mas tinha a fauna, e foi ali que foi possível datar, no Nordeste, um sumiço muito tardio da última megafauna, né? Foi datada há 7.000 anos. Então, é um dado interessante, mas não tinha restos arqueológicos. Pelo resto, a Pedra Furada ficou ainda, de fato, o livro fisicamente saiu em 2002, com a data de 2001, mas saiu em 2002, e demorou para ser difuso, ainda demora, pelas causas que você enunciou, salvo que ele está inteiramente online há 6 anos. Então, não tem nem a desculpa da internet agora, nem aquilo lá. Mas permanece um livro confuso em termos de documentação. Tanto é que eu estou pensando fazer uma edição digital, disso falaremos depois. Mas a outra publicação, então, que saiu em 2018, ela é fruto desses atrasos, querendo recuperar basicamente a sedimentologia e a estatística que demonstrasse se tivesse ou menos igualdade ou desigualdade, enfim, diferença com os seixos caídos e quebrados por gravidade.
mas se acrescentou um terceiro elemento, que foi aquele artigo provocatório, justamente, me ajude, o nosso colega que está em Nova York, que escreveu sobre o lascamento de macacos. Eu não sabia que ele está em Nova York. A memória de dois velhos não ajuda, né? Mas é bom citar ele. O falótico? Não, o falótico é o primatório. Você diz o americano que escreveu um monte de coisa, sempre ferocíssimo contra sítios pleistocênicos, sempre com um grande preconceito, mas é gente boa. Mas eu vou dizer o nome, porque é justo citar ele, que justamente observou que aquelas belíssimas pesquisas feitas por italianos e brasileiros no próprio Piauí sobre o lascamento e não intencional de macaco preto. Do Lynch. Do? O Lynch? Não, o Lynch já não sei se ainda está entre nós, mas de todo jeito está aposentado. Todo jeito está aposentado. Não, porque quem está estudando os líticos dos macacos, ele é inglês, não é? Mas tudo bem, depois a gente... Não, mas isso é recente, Astolfo. Os primeiros, a primeira atividade de batimento de pedra, que saiu belos 10 anos atrás, e não era lá na Serra Capivara, era em Bom Jesus, mais a oeste, é a equipe italo-brasileira da USP e lá de Roma, né? Que documentaram que até os macaquinhos brasileiros batem, só que o negócio foi para frente, você sabe muito bem, e agora todo mundo sabe que foi feita uma boa divulgação. E os macaquinhos, além de bater, eles esfregam e batem repetidas vezes no mesmo lugar, provocando, sem querer, lascas, que são idênticas às lascas que a gente tira quando bate na pedra. Então, o problema existe. O arqueólogo, de que nós culpadamente não lembramos agora o nome, mencionou justamente, no intento dele, a intenção dele era de suscitar uma dúvida malvada, mas era uma contribuição boa, porque ele me empurrou a fazer o que eu já estava querendo fazer, comparar, né, com os artefatos de macaco. Então, esse artigo inclui também essa primeira comparação. Eu digo primeira porque ela foi feita em cima de um punhado de artefatos disponíveis na USP em 2017, que eu fui ver, né? Graças à apresentação do Walter, fomos ver esses artefatos, eram poucos, a maioria, eram todos uns 50 artefatos que foram publicados. Então, graças a isso, o Falótico, o Tiago, pudemos ver esses artefatos, então nasceu a ideia de enfrentar o assunto de uma forma sistemática. Portanto, esse artigo resume, artigo de 2018, que não foi numa revista importante, esse é o problema, mas foi também para uma pessoa importante. Então, eu dei primazia à pessoa, ao invés do que tentar dar a subida às grandes revistas, eu decidi dedicar esse trabalho ao Claude Guérin, que, no entanto, morreu em 2017, como foi o companheiro, o mestre de tantas empreitadas paleontológicas e arqueológicas, eu devo muito a ele, então o artigo está em um ótimo lugar. Mas, não sendo uma revista francesa em inglês, então é uma coisa meio estranha, não é muito lido, mas não importa, isso é culpa dos leitores, que a internet hoje em dia não tem desculpa, até por artigos da China, né? Não tem desculpa nenhuma, artigos em árabe, não tem desculpa, sobretudo quando foram ilustrados, porque bem sabemos que o desenho é uma linguagem internacional. Pois bem, então esse artigo resume também as observações a respeito do lascamento natural. Então tem 3 coisas dentro. Demonstração, porque foi demonstrado que é muito diferente o que foi encontrado nas camadas arqueológicas, foi por mim selecionado como artefatos lascados, é muito diferente da caída de água, dos produtos dos 3.000 seixos medidos na caída de água, e nem só para os artefatos, mas para os seixos que compõem as estruturas, porque o Alan Kanner, que é engenheiro que cuida de estatística arqueológica, demonstrou que são 2 conjuntos diferentes, as grandes estruturas do Pleistoceno e os seixos cujo tamanho foi medido lá. Eu já tinha engolido vários tratados de sedimentologia, sabia como se tira as medidas dos seixos, e tirei 3.000 seixos às medidas.
Portanto, dá para comparar sedimentologicamente os eixos da escavação que foram documentados através dos desenhos e os eixos da caída de água. E as estruturas também foram selecionadas. Por quem? Não se sabe. Eu suponho, continuo supondo que em boa parte delas foi um primata muito parecido a gente, ou seja, vulgarmente por gente, por homo, homo. Sapiens não sei, ainda hoje não somos muito sapiens, mas enfim, um homo qualquer, muito habilidoso em termos espaciais, mas uma boa parte sim pode ter sido feita sem querer pelos macacos. Agora, lá vem um problema paleontológico que o nosso colega americano não enfrentou, ou seja, a lógica paleontológica. A espécie existe agora, mas no passado não é documentada. Agora, ninguém tem a ousadia de dizer que aquela espécie surgiu nos últimos 7.000 anos no Holoceno. Obviamente, todo aquele grupo, né, Atelide, enfim, aqueles grupos de primatas estão lá desde pelo menos a metade do terciário. Sabemos disso. Só que fósseis nunca foram encontrados naquela região, no Piauí, no Nordeste inteiro. Então, os fósseis de primatas são raros. Então, é muito difícil afirmar que naquela região tinha aqueles mesmos primatas que tem hoje em dia batendo pedras, porque não tem fósseis. E também é difícil afirmar que tivessem esse mesmo comportamento, porque, de fato, não temos como demonstrá-lo. Eles também têm um problema de ambiguidade. Os primatólogos publicaram recentemente um artigo triunfalístico declarando que os macaquinhos que hoje em dia batem pedra existiam também 5.000 anos atrás, porque foram encontradas algumas pedras parecidas, ou seja, lascas simples, uma espécie de pré-olduvaiense, né? Sem minimamente levar em conta que pode ter sido o caboclo que morava lá. Vai ter sido humano, certo? Mas é óbvio. Por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, claro, né? Sim, trabalhar em conjunto eu entendo, o mito é difícil, mas que custa ler as publicações? Basta assistir um vídeo a menos na internet, você lê uma bela publicação do colega. Isso não tem desculpa. Ou seja, foram publicados mais de 200 trabalhos sobre a arqueologia lá da Serra Capivara. E, santo Deus, não se deu conta que a partir de 12.000 anos atrás tinha gente assim na região. Então, se você escavar lasquinhas de 5.500 anos atrás, não é obrigado que seja de macaco, pode ser de gente também. Então, esse problema de ficar assim, né, cercados na sua disciplina, porque tem que publicar 47 trabalhos dentro do ano, leva a escrever coisas meio cômicas, porque não levam em conta do contexto, né? Então, eles também têm esse problema. Portanto, esse assunto é importantíssimo, ao contrário do que os pseudocríticos, simplesmente as pessoas superficiais, acham que um artigo escrito por 3 americanos que passaram meia hora no sítio, aliás, 2 horas no sítio, possa resolver um problema onde se trata de um dos poucos sítios no mundo onde tem traços de trabalho, tanto de gente quanto de primatas não humanos, provavelmente, é um dos lugares mais interessantes que tem no globo. No globo. Então, esse desinteresse, a falta de interesse é simplesmente fruto de imbecilidade científica. Não vejo outra definição. Eu gostaria, a gente poderia falar, né, que a gente já está falando, felizmente, né, já deu 1 hora aqui, está ótimo. Vamos falar um pouco, bom, então, eu acho que esse artigo de 2018, ele realmente tira uma série de dúvidas, né? Agora, por outro lado, a gente realmente não vê não vê ele sendo muito comentado, né? No fim, dá a impressão que, como se esse problema está resolvido. A Pedra Furada já foi resolvida em 94, né? Claro. Quando os 3 escreveram que não era, né? E assim, eu acho que a gente fala muito de decolonização, né? É uma palavrinha da moda, né? Claro. A decolonização começa por nós, né? Começa por nós enquanto pesquisadores, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem a felicidade
É engraçado falar isso, né? Mas o fato de você estar numa região periférica, academicamente periférica, é porque você tem justamente a possibilidade de ter uma visão mais ampla de correntes teóricas, né? Porque você não está verdadeiramente imerso em nenhuma delas, por definição. Tem gente que é seguidor, né? Essa pessoa eu sou seguidor da escola americana. Outro assim, sou seguidor da escola francesa. Isso é um problema da pessoa, né? Eu acho que a gente não tem que ser seguidor de ninguém. A gente tem o privilégio de estar na periferia do mundo acadêmico e, portanto, poder ver de maneira crítica o que é feito em outros lugares. Eu acho que a gente deveria tirar um Claro, proveito disso, né? privilégio que não foi utilizado agora para a pandemia. Você veja bem, o desastre foi não ter observado bem o que acontecia no meu país. Se tivesse aproveitado disso, não ia ter esse desastre. Mas na ciência a mesma coisa. Utilizar os erros alheios para fazer melhor. Pois é. Então, assim, o interessante dessa história toda é que, primeiro, né, eu acho que serve, a Pedra Furada é um bom exemplo de como a gente, sabe que os preconceitos, que são uma característica inerentemente humana, né, eles vão estar presentes sempre. Né? Por outro lado, como é importante você sair do senso comum, que é o preconceito, né, e prestar atenção em outras linhas de evidência. Terceira coisa que eu acho interessante é como a gente pode, novamente, enquanto periférico, né, perceber como os colegas que vêm de centros consolidados, né, demonstram seus preconceitos, né? Então, por exemplo, você pega, né, o pessoal que vem da academia norte-americana, né, do Novo Mundo, né, que tem uma visão X, né? E depois você pega o pessoal que tem uma visão, na verdade, X, o que eu quero dizer com uma visão X, uma visão que tende a ser mais fechada em termos de idades, em termos de povoamento das Américas, etc, etc, mesmo que sejam as pessoas que têm sítios antigos, né? E quando você pega o pessoal da Europa, que para eles, né, que estão acostumados com Boxgrove, né, na Inglaterra, que estão acostumados com Homo erectus, com coisas super antigas, para eles isso aqui não é nada do outro mundo, né? Eles não É o acham meu que seja uma caso. coisa do outro mundo você ter um sítio de 50 mil anos, entendeu? De 40, 30. Eles não veem nada demais nisso, né? Então isso é muito engraçado. É muito interessante. Mais do que engraçado, é interessante você observar como esses pesquisadores enxergam o registro de maneira totalmente diferente, né? E outra coisa interessante também é quando, por outro lado, quando você pega as pessoas que estão acostumadas a estudar material lítico extremamente formal, né, onde você percebe na indústria lítica técnicas extremamente refinadas, né, uma cadeia de transmissão cultural que prima, né, pela perfeição, que quase que busca uma perfeição no lascamento, né? Se você está acostumado a estudar isso, é compreensível que você não entenda essas peças muito simples, né? Claro. E aí, assim, eu acho que um bom exemplo desse caso da Pedra Furada é que uma das pessoas que escreveu favoravelmente foi o Bednarik, que é um cara que trabalha na Austrália, né? O nosso registro de Pleistoceno da América do Sul, ele é muito parecido com o da Austrália, se a gente for pensar, né? São indústrias extremamente simples, né? É isso que apareceu na caverna Chiquihuite, lá no México. Idêntico, né? Coisas que extremamente simples, né? E nisso não está envolvida nenhuma ideia né, de pseudo-evolução cultural, né? Que as coisas vão ficando mais complexas, nem nada. Simplesmente é uma questão de efeito fundador. Os caras que chegaram aqui, por algum motivo, né, não colocavam, não investiam a energia deles na primazia da técnica de lascamento. Eles podiam estar preocupados com arte plumária, podiam estar preocupados com o caramba 4, com técnicas tântricas de sexo, seja lá o que for. Eles investiam em outras coisas, e não em lítico. Isso é uma coisa que a gente tem que viver com isso, né, ou pelo menos aventar essa possibilidade, né. Então,
Eu acho que esse caso da Pedra Furada, ele é muito emblemático para a gente entender mesmo até como funciona a ciência, no fim das contas, né? E eu acho que uma lição para nós, né, pesquisadores de terceiro mundo aqui, não é o seu caso, né, mas a gente aqui que nasceu aqui e tal, é que a gente tem que ter essa visão aberta dos problemas, né, porque para o bem ou para o mal, se a gente não se beneficia de estar num país de primeiro mundo com uma longa tradição de pesquisa, a gente pode se beneficiar, por outro lado, exatamente por não estar num país de primeiro mundo com uma longa tradição de pesquisa. Quer dizer, Exatamente. você poder ver como diferentes países lidam com isso, como diferentes escolas de pensamento lidam com isso, e, portanto, ter uma visão mais aberta a respeito da disciplina, né? Eu acho que para mim, essa seria a ideia, né? Eu posso acrescentar algumas considerações a respeito disso? Pode e deve. Você é o palestrante aqui. Eu só tô... Então, a respeito você citou Robert Bednarik, enfim, que é um austríaco, né, de origem, não esqueça. Ele é austríaco, migrado na Austrália. E é alpinista também, e navegador. Então, tem uma experiência muito ecumênica das habilidades humanas em termos atléticos e manuais, né? Bem, ele não estava no simpósio, ele veio aqui em 88, junto com ele descemos pela primeira vez naquele sumidouro do Sansão, pendurados nas cordas. Ele tinha uma habilidade que eu não tinha na época, e continua não tendo, para a espeleologia, porque ele é alpinista. Mas ele não participou do simpósio, mas você justamente observou, né, a visão diferente dele, mas não foi o único. Eu peço para você lembrar, ou talvez nem saiba, que quem defendeu a possibilidade de um assentamento humano antigo, pleistocênico, e que não faça nenhum escândalo com o fato que não tenha continuidade técnica, cultural com o Holoceno, é o Butzer. O Butzer escreveu um artigo belíssimo sobre a descontinuidade do registro arqueológico no Paleolítico, que é coisa comum em muitos lugares. Ele citou, honestamente, os lugares que ele conhecia, ou seja, no caso, ele citou a África do Sul. Eu sempre utilizei porque o Butzer, também você lê os livros dele, são maravilhosos, então, automaticamente, você tem simpatia para o sujeito, porque foi um sujeito fundamental, e ele fazia parte a Xerox, Maltrapicha, Mal Encadernada, era um dos 10 livros que estão lá debaixo da lamparinha, porque realmente são livros iluminantes. Então, ele já defendeu essa visão ecumênica do ponto de vista estratigráfico, ou seja, interrupção da sequência, diferença, tudo não é escandalosa, não é por si mesmo indício de que aquilo tudo que é anterior a uma data considerada meio uma dobradiça da história seja falso, por não estar em continuidade. Isso também é um conceito muito interessante, né? Que veio à tona através do trabalho dele, que nada tinha a ver, o Butzer nunca trabalhou nas Américas, a não ser, talvez, uma passadinha rápida, mas sempre foi na África, né? Então, de fato, isso leva, ao meu ponto de vista, todo o estudo que eu fiz naqueles anos era em cima de arqueologia africana e asiática. Eu li tudo que tinha de legível em línguas razoáveis, escritas, digamos, em caracteres romanos, sobre a pré-história antiga da África, que depois acabei praticando de alguma forma marginal, mas lá na Jordânia, como você sabe, né? Mas para mim, nem só não era escandaloso, mas eu entrei com a ideia da própria derrota metodológica da Nettan Pereira, né, que fez aquele belo trabalho de síntese, tentando ajudar a classificação das indústrias daqui, mas que de fato não funcionava muito bem. E nisso a NED sempre me disse, olha, a NED sempre me diz isso, é complicado e tudo mais. Então isso entrou na minha cabeça, né, quando você é jovem as coisas penetram mais rapidamente. Então eu fiquei pensando, então isso não adianta tentar classificar como se fosse um paleolítico superior, um paleolítico europeu. Vamos ver como é que trabalha, por exemplo, Bord a respeito. Eu fui estudar nos detalhes também, porque na Itália eu estava trabalhando
com as indústrias do Musteriense. Então, a tipologia de borda era dominante. Eu utilizei os critérios, né? Tanto é que eu parei uma classificação que, com certeza, é a menos utilizada do mundo. Ninguém utilizou a minha classificação por ser um híbrido entre conceitos de tipologia formal e tecnológicos, que é preciso lembrar que Borda era um excelente tecnólogo, muito mais do que os supostos tecnólogos de hoje em dia. Ele sabia trabalhar muito bem e era geólogo de formação, então ele sabia o que falava. Quando falava de tipos, porque ele tinha depurado tudo aquilo lá da técnica, mas ele chegava logo no ponto, né? Então, eu achei aquilo lá um excelente guia ainda hoje. Aconselho os textos dele pela lucidez que tem aos estudantes. O ceticismo é a autoironia, né? Que é importantíssimo, que muitos colegas não têm. Então, eu fiquei pegando um pouco de tudo, trabalhos de Borda na França, os trabalhos santíssimos que Deus abençoe do Klein Isaac na África, mas junto com ele do Biberson, do Leakey, do Chavaillon, todos, os trabalhos dos chineses, os trabalhos de Ranov na Hungria, na Ásia Central, peguei tudo que tinha à disposição, von Königswald, de que nós temos lá no Instituto ainda coisas e tudo mais. Eu li de tudo, porque era evidente que aquelas indústrias não tinham nada a ver com enfim, debitagem planejada. Não, os do Holoceno, sim. Eu estudei também as do Holoceno, mas disso não se fala, porque o Holoceno não é novidade. Então, isso me levou às leituras muito mais cosmopolitas de quanto eu não tivesse feito na França ou na Itália, onde tem aquela tradição acadêmica, como você diz, que simplesmente significa que você não tem tempo de ler tudo. Então, você está dentro de uma, mais ou menos, de uma escola, tem que ler aquelas coisas que servem para fazer carreira ou ganhar o mínimo de visibilidade naquele âmbito, na França, quando eu estava lá, era tudo centrado no neolítico. O cara que me deu mais, porque tinha Demure, tinha toda a escola da nova arqueologia francesa e tudo mais. Na Itália também. O único que me abriu a cabeça em cima da leitura dos objetos foi o Dauvois, porque eu não tive a sorte de trabalhar com Tixier, porque Tixier e o Dauvois já tinham brigado na época. Então, não era possível fazer isso. Delumlé cuidava de política, nunca cuidou do ensino em termos didáticos, né? Não era o negócio dele, não era ensino. Mas Dauvois sim é uma pessoa que ainda hoje me ilumina em cima da leitura dos objetos, do significado que isso tem no processo mental do entendimento do passado, né? Certo? Não sei, não tem a pergunta, ainda bem, é um diálogo, né? Então... essa é a ideia mesmo. Eu acho que uma pergunta final só, uma coisa que que você poderia falar a respeito, como você enxerga hoje, né, a região, né, do Piauí hoje em dia, e o que ainda é possível fazer por lá? Se você quiser falar de alguma coisa, você vai publicar um trabalho agora também, né, a respeito da Lagoa do Quari, né? Se você quiser fechar aqui a nossa conversa com essa questão de coisas mais recentes e o que ainda tem para ser feito, etc., acho que seria bacana, né? Bom, a região, bem se sabe, a NED justamente repete o tempo todo que é riquíssima, é verdade, mas o Brasil inteiro é riquíssimo. Agora, aquela região tem algumas vantagens, entre as quais a principal é que a NED ficou lá 30 anos e fez muito, mas, digamos, a vantagem ambiental é que tem sítios arqueológicos e paleontológicos próximos, e ambos fartos. Então, não fazer a correlação é pura tolice, porque o negócio está lá, está pronto. Então, o que de alguma forma foi feito, quando bem, quando mal, quando pouco, quando tanto, mas ainda está sendo feito, porque o próprio Boidá, que retomou as pesquisas lá, escavou tanto abrigos quanto sítios com fauna, né? Grutas calcárias que conservam a fauna. Então, essa é a coisa fundamental. Agora, eu acho que ainda não foi feito aprofundadamente um estudo a caráter regional, comparando os sítios, porque o nosso método basicamente é comparativo. Se a gente não utilizar o método comparativo, não vejo o que possa ser feito.
analisar sítio a sítio, declarando que aquilo lá é antigo, não resolve nada. Primeiro tem que demonstrar e não declarar, que é um problema sério. A maioria dos artigos recentes continuam declarando sem demonstrar, em termos arqueológicos. Não estou falando da cronologia. Cronologia é fato perfeitamente consolidado. Não tem problema na cronologia do Pleistoceno final lá. Tem milhares de datações. O problema são os artefatos. Tem que ser demonstrados. Isso é importante. Mas não é só demonstrando artefatos, mas tem que comparar, fazer um estudo regional, comparando sequências de artefatos, entendendo a função dos sítios, né? Aquelas coisas saudáveis da arqueologia processual. Esse é um lugar de caça, outro de habitação. Se não começar a fazer se não praticar isso a fundo, o negócio não vai ser explorado como poderia, porque as informações são muitas, as reservas técnicas lá estão repletas de artefatos, mas falta um pouquinho essa visão de síntese, né? Que precisa de um debate coletivo e não parcelado individual. Isso é importante, né? E a passagem com as lagoas que você citou, esse é um trabalho que nós fizemos em 2003. Hoje em dia eu não trabalho mais na área, mas faltava publicar, então está sendo publicado. Mas hoje em dia, o que aconteceu nas lagoas do Nordeste? Estão saindo dezenas de artigos nas revistas importantes, sobretudo em paleontologia. Mas nenhum deles, até agora, continua sendo o velho problema de 20 anos atrás. Nenhum deles é feito junto com arqueólogos. Continuam datando as faunas, fazendo descobertas incríveis, como o fato de que os mastodontes, os brádipos, estavam em vegetação aberta, comendo gramíneas. Isso era óbvio, enfim, não é uma grande novidade. A novidade que seria estudar a fundo a relação com os artefatos arqueológicos, porque 1/3 dessas lagoas está repleta de artefatos líticos, que, infelizmente, os paleontólogos ou não reconhecem ou não consideram, ou ambos. Então, o negócio está sendo, de alguma forma, deixado só no mundo das especializações do quaternário. O paleontólogo faz a coisinha dele, o cronólogo faz aquele blá, blá, blá infinito, incompreensível sobre as técnicas de datação. O arqueólogo continua dizendo, poderia ser, talvez seja, não sei, né? Aquelas coisas desconectadas, que é uma falência completa da pré-história, que, como você justamente disse, ainda bem você não é o primeiro, é profundamente interdisciplinar. Legal. Bom, Fábio, obrigado pelo seu tempo. Eu acho que essa nossa conversa aqui, para mim, foi muito prazerosa, e claro que a gente poderia ter essa conversa aqui, né, entre nós, né, tomando um vinho e Talvez tal, mas continue. Acho importante. Sim, não, com certeza. Mas acho importante. Mas eu tenho uma pergunta para você. Sim, fale. Por que você está na frente de um carro destroçado, um ambiente destruído? Porque, infelizmente, você lembra você não deve ter assistido Jurassic Park, mas tinha aquele personagem. Você lembra o personagem do matemático lá, o Goldblum, né? Jeff Goldblum, uma coisa assim. Não lembro. Que falava que ele detestava estar certo. Ele detestava quando ele estava correto, né? Porque ele já tinha falado desde o começo que aquilo lá não ia dar certo, que tarará, tarará, né? Eu detesto estar certo com relação à inexistência de progresso, né? Porque a gente estava vendo o país indo num certo caminho que até parecia razoavelmente bom, né? E agora a gente teve todas esse último ano aí, essas últimas meses, coroado pela pandemia, e agora a gente tem a maravilhosa notícia de que o governo do estado vai tirar a verba das universidades paulistas e da FAPESP, né, porque afinal de contas eles precisam pagar umas contas, etc., como se não houvesse outros meios, né, de taxação de grandes fortunas, taxação sobre lucros, taxação sobre dividendos, né, coisas que como se não existissem. De retirar subsídios, né, retirar renúncias fiscais, um monte de gente que não paga imposto, né, mas essas possibilidades não existem.
ir atrás da sonegação. Mas essas possibilidades, Fábio, não existem. O que existe é pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas pobres, portanto, nós somos muito bacanas, nós vamos tirar o dinheiro das universidades públicas e da FAPESP. Né? Pessoas, como aqui a gente sabe que grande parte, a maior parte das pessoas é verdadeiramente ignorante, e nisso eu incluo boa parte da classe média, né, que acredita no discurso, nesse discursinho de Paulo Guedes e de Meirelles, né, que é o secretário de Finanças do Estado de São Paulo, eles acreditam nesse discurso e, portanto, eles acreditam que essas medidas são corretas. Né? Não passa pela cabeça deles que você consegue tirar dinheiro de outras maneiras, né, de maneira muito mais justa, né? Por exemplo, vendo a questão de renúncia fiscal, quer dizer, uma série de maneiras de retirar dinheiro. Não, eles vão provavelmente conseguir fazer passar o projeto de lei. Né? Hoje de manhã, chequei, só tem 60 mil assinaturas no abaixo assinado contra o projeto de lei. 60 mil é só o número de alunos da USP. A USP tem 60 mil alunos. Quer dizer, cadê o resto? Cadê os funcionários, professores, colegas, acadêmicos, pessoas que foram formadas numa das 3 universidades paulistas, que já estão no mercado, que já não são acadêmicos, mas que devem suas carreiras, pessoas que tiveram bolsa da FAPESP, cadê essas pessoas que não assinam um abaixo-assinado? Então, esse cenário aqui é a situação nossa, é isso aí. Bom, meu caro, muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigado a você, Astolfo. E a gente, depois eu gostaria de fazer outras conversas, acho que a gente poderia conversar sobre a questão do desenho, né, do desenho do lítico. Eu sei que você espero que você faça um vídeo aí disponível no YouTube a respeito disso, né? Mas a gente podia conversar da questão mais teórica mesmo, não sei, se você quiser. Sim, é um aspecto não imediatamente visual. A gente tem vários assuntos, a gente poderia também falar depois da Jordânia, seria né, da Jordânia, não só do que a gente achou lá, mas, de novo, voltando à questão de política acadêmica, de preconceito, etc. Ou seja, a Jordânia, essas coisas te perseguem, né? Esses temas polêmicos te perseguem, né? Mas a Jordânia é um outro estudo de caso muito interessante também para fazer abrir a cabeça das pessoas, né? Então, acho que é por aí. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Cuide-se bem e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.